Esse salmo, queridos, que nós lemos no começo do nosso programa de culto desta tarde, ele nos fala sobre dois caminhos. Ele fala sobre o caminho do ímpio. O salmista diz: bem-aventurado o homem que não anda ou não se detém no caminho dos ímpios, no caminho dos pecadores, aquele que transita por esse caminho. E nós temos o caminho dos justos, ou seja, dois caminhos, um caminho bom e um caminho ruim, um caminho correto e um caminho errado, um caminho que produz vida e um caminho que termina em morte, o caminho de pessoas que são honestas, íntegras, gente amorosa, decente, e o caminho de pessoas que são más, que são perversas, que são corruptas. E o salmista então vai descrever estes dois caminhos aqui no Salmo 1. Na verdade, o Salmo 1 é uma espécie de porta de entrada para todos os salmos, os 150 salmos. E durante todos os salmos, o salmista vai traçar o perfil do caminho do justo e do caminho do ímpio. E eu tenho que escolher por qual caminho eu quero seguir. Se eu quero andar pelo caminho do justo ou se eu quero andar pelo caminho do ímpio. O salmista diz aqui no versículo de número 4, que o caminho dos ímpios, ele diz: os ímpios não são assim, não são como os justos, eles são porém como a palha que o vento dispersa. Ele diz: por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. O caminho dos ímpios perecerá. Ele está descrevendo aqui as características do caminho do ímpio. O caminho do ímpio, ele é, em primeiro lugar, um caminho inútil, um caminho fútil. Ele diz: ele é como a palha que o vento dispersa. Palha é aquilo que é fútil. Fútil é aquilo que não tem peso, é aquilo que flutua, é aquilo que não tem conteúdo. O que é a palha? Palha é o que sobra depois que a lavoura é colhida, né? Você colhe o milho, o arroz, o feijão, o amendoim, a soja. O que sobra? A palha. Você recolhe a semente, leva a semente para casa para comer, para vender, para alimentar os animais, e sobra a palha. O que o lavrador faz com a palha? Queima. Ela não tem utilidade, ela é desprezível. Se ela não for queimada, ela vai ser arrastada pelo vento. O vento vai soprar e vai levar palha para um lado, palha para o outro, ela vai se espalhar pela natureza. Por quê? Porque ela não tem conteúdo, ela é fútil, ela é inútil, não serve para nada. A Bíblia diz que o ímpio é como a palha que o vento dispersa. Segundo lugar, a Bíblia diz que o caminho do ímpio é um caminho de condenação. Ele diz: por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Ou seja, no dia do juízo, quando o ímpio é colocado diante do julgamento, ele não prevalece, ele é condenado. Suas ações, atitudes, comportamentos e gestos não são aprovados quando colocado na esteira da justiça, da verdade, da integridade. Ele é condenado. Por isso a Bíblia diz que os perversos não prevalecerão no juízo, e nem os pecadores podem permanecer na congregação dos justos. Por quê? Porque quando ele chega diante da luz da justiça, a luz da justiça revela o seu erro, o seu pecado, a sua maldade, a sua iniquidade. E por fim, o Salmo termina dizendo: mas o caminho dos ímpios perecerá. O caminho do ímpio, ele termina em perecimento, em destruição, em perdição, em morte eterna. Tanto nesta vida terrena, quanto na vida futura, o caminho do ímpio, ele é fútil, ele é de condenação e ele é de perecimento. Pegue um bandido, pegue um traficante, pegue um criminoso, pegue um estuprador, pegue um político
corrupto, onde que termina o caminho deles? Termina na perdição. Uma hora ou outra, como dizem eles mesmos, uma hora ou outra a casa cai, eles são descobertos. Enquanto eles não são descobertos, eles roubam, eles mentem, eles se prostituem, eles enganam, mas uma hora a justiça chega e eles são pegos. E aí eles vão terminar na cadeia. Vão terminar na cadeia. Por quê? Porque o caminho do ímpio é um caminho fútil, um caminho de condenação, um caminho de perecimento, de perdição. Por outro lado, o salmista diz que aquele homem, aquela mulher, aquela pessoa bem-aventurada que não anda no caminho dos ímpios, porque é uma pessoa justa, honesta, íntegra, ela vai dizer que esta pessoa, ela é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ela faz será bem sucedido. E nós temos aqui então a descrição do salmista. Ele usa essa figura de linguagem de uma árvore plantada junto à corrente das águas para descrever como é o caminho do justo. E o caminho do justo, em primeiro lugar, é um caminho que tem propósito. Ele diz, é uma árvore plantada. Nem todas as árvores são plantadas. A maioria das árvores que existem na natureza nascem por seleção espontânea. As sementes caem no chão, as aves levam nos bicos, são arrastadas pelos ventos, em algum lugar ela cai, penetra na terra e ali nasce uma árvore. Mas quando você planta uma árvore, essa árvore tem um propósito. Ninguém planta árvore simplesmente por plantar. Seja o agricultor, seja a dona de casa, seja uma outra pessoa qualquer, quando você planta qualquer tipo de árvore, você tem um propósito com ela. Ou que ela dê fruto, ou que ela dê flores, ou que ela produza madeira, ou que ela produza folhas para fazer chá, uma outra coisa qualquer, não é isso? A Bíblia diz que o justo é como árvore plantada. Ou seja, a vida do justo, o trabalho do justo, o local onde ele mora, o local onde ele estuda, sua esposa, seu marido, seus filhos, foram plantados por Deus. A vida do justo tem um propósito. Isso é significativo. Não é como o ímpio, que é como palha, que uma hora está aqui, uma hora está ali, é soprada pelo vento. O justo tem raízes, tem endereço fixo, tem um propósito na sua vida. Em segundo lugar, o salmista diz que ele é como árvore plantada que no devido tempo dá o seu fruto. O caminho do justo é um caminho frutífero. Caminho frutífero, ele produz frutos. Quem é que não gosta de frutos? Quem é que não gosta de uma boa fruta? As frutas alimentam, as frutas produzem saúde na vida de pessoas, seres humanos, animais, peixes e outros seres da natureza. Uma árvore que produz fruto é uma árvore que abençoa a natureza. Por sinal, a árvore não produz só fruto, a árvore produz sombra, a árvore produz abrigo, a árvore produz madeira, a árvore produz folhas, a árvore produz flores, a árvore produz os frutos. Olha quanta coisa uma árvore produz. Aves se aninham nela, animais se escondem debaixo dela. Madeira é cortada para fazer mourões, para fazer piso, para fazer vigamento de casa, para fazer pontes. Outras produzem remédio, você pode pegar a casca e fazer remédio com ela, as folhas e fazer remédio. Os frutos são comidos, os que não são comidos caem na terra, apodrecem, viram adubo. Quanta utilidade tem uma árvore. Assim também é a vida do justo. Onde ele está, na sua casa, seus vizinhos, no seu trabalho, na sua escola, esse justo é como uma árvore que produz fruto. Ele é fonte de conforto, ele é fonte de conselho, ele é fonte de abrigo, ele abençoa os seus amigos, ele abençoa os seus vizinhos. Pessoas vão até ele para procurar nele uma orientação, para procurar nele uma palavra amiga.
Terceiro lugar, o salmista diz que esta árvore plantada que produz fruto no devido tempo tem uma folhagem que não murcha, cuja folhagem não murcha. Terceira característica do caminho do justo, é um caminho saudável. Quando a árvore perde suas folhas, quando as folhas ficam secas e caem, é porque essa árvore está doente, está fraca. Mas o justo, a árvore que está plantada junto à corrente das águas, as folhas dela ficam verdes o ano inteiro. Vem o frio, vem o calor, vem as tempestades, vem as geadas, mas ela permanece. Ela enfrenta as intempéries que a natureza oferece e ela não se deixa morrer, porque ela tem saúde. Suas raízes estão fincadas lá junto à corrente das águas. Mesmo no verão mais duro, ou mesmo no inverno mais gelado, ela sobrevive. Assim também é a vida do justo. Passa por lutas, por desemprego, por doença, por problemas na família, mas ele permanece saudável nas suas emoções, no seu caráter, nas suas atitudes, porque ele tem suas raízes bem fincadas. E em quarto lugar, o salmista diz que tudo quanto ele faz será bem sucedido. Em quarto lugar, o caminho do justo é um caminho de prosperidade. É um caminho que cresce, que prospera, que se desenvolve. Bem sucedido é a ideia de alguém que está crescendo, de alguém que está prosperando. A prosperidade não é ideia de riqueza, fartura, mas é alguém que começou pequeno e ficou grande, que começou menor e se tornou maior, que cresceu. Vocês não estão buscando isso aqui no Mackenzie, no AEJ, buscando crescimento, buscando prosperar no campo do conhecimento, do intelecto? Entraram aqui sem saber ler e escrever, agora já sabem ler e escrever, e daqui a pouco estarão galgando outros degraus, e futuramente, com a bênção de Deus e com o esforço de vocês, poderemos ter aqui universitários, profissionais de várias áreas do conhecimento, para poderem abençoar esta nação. Esse é o caminho do justo. Mas qual a diferença do justo e do ímpio? A diferença, queridos, é que o ímpio, ele fundamenta a sua vida em si mesmo. Ele não crê em Deus, ele não confia em Deus, ele não tem Deus como seu Senhor, como seu Salvador. Ele se acha autossuficiente e por isso ele vive a sua vida pela sua própria vontade. O justo, pelo contrário, ele tem a sua vida fundamentada na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Tanto o justo quanto o ímpio são pecadores, nasceram pecadores, por natureza são maus, corruptos e perversos. Mas por que um é justo e outro é ímpio? Porque um reconheceu o seu pecado, reconheceu a sua necessidade, reconheceu a sua carência e buscou em Deus e na palavra de Deus uma solução para a sua vida. A Bíblia diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse é o justo, é aquele que buscou em Deus, que buscou na palavra, e a palavra nada mais é do que o próprio Deus encarnado, Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, e foi até a cruz, e deu a sua vida, e derramou o seu sangue, para que agora na justiça de Cristo, nós sejamos justificados. Eu sou pecador, nós somos pecadores, mas somos pecadores cobertos com a justiça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, quando eu o aceito como meu Senhor e Salvador, a justiça de Cristo é transferida para mim. E então agora Deus olha para a minha vida, para a sua vida, coberta pelo sangue do Cordeiro, e Ele então o justifica, Ele o perdoa, e agora nós nos tornamos justos diante de Deus. Deus nos considera como justos diante dEle, pela obra de Cristo na cruz do Calvário. Ele nos declara que fomos justificados, pecadores perdoados, lavados no sangue do Cordeiro, salvos pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário.
Mas para que isso aconteça, nós temos que amar a palavra de Deus. Nós temos que ter Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. E temos que procurar viver a nossa vida, andar no caminho da justiça, no caminho da retidão, no caminho que é Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, e que o nosso caminho seja trilhado no caminho da justiça, no caminho da retidão. Como que esse país precisa de gente justa, de gente honesta, de gente íntegra, de gente que vive na retidão, de gente que não trilhe o caminho da impiedade, do pecado, da maldade, da violência, do crime, da corrupção, mas que antes trilhe o caminho da justiça. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, esse estudo durante todo esse semestre, que você possa estudar trilhando o caminho do justo. E com certeza o fim do caminho do justo é a vida eterna com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.